E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar mais esse vídeo aqui com a minha Fiat Toro, né? Como eu falei, vou sempre atualizando vocês sobre a minha experiência de uso aqui com essa Fiat Toro Freedom 2025 vermelhona, né? Que chegou aos 10 mil quilômetros. Isso mesmo, esse carro aqui, acabei de fazer uma viagem para praia. Ela está com um pouquinho menos de 10 mil quilômetros, mas quando eu retornar vai passar um pouco dos 10 mil quilômetros. Já estou com a primeira revisão agendada na concessionária e aí eu vou contar tudo para vocês, como é que foi a revisão, né? Como é que foram os custos, né, envolvidos de revisão, o período, né, a faixa de quilometragem que a gente pode fazer a revisão é entre 9 e 11 mil quilômetros, ou seja, a primeira revisão é com 10 mil quilômetros, sempre com 10, né? 10, 20, 30 e assim por diante. E a tolerância é de 1000 quilômetros, ou seja, a gente consegue antecipar isso até 1000 quilômetros antes, né? Ou postergar 1000 quilômetros, ou seja, tem que fazer a revisão entre 9 e 11 mil quilômetros. E aí eu já vou comentar uma coisa com vocês. Na verdade, esse vídeo aqui eu tenho três coisas importantes. Primeiro, eu vou atualizar assim sobre como está o carro, né? Porque eu prometi sempre falar sobre eventuais problemas, defeitos, né? Características assim, e também a minha experiência de uso com o carro. Vou falar um pouquinho a respeito da caçamba ainda, né? Que o assunto ainda não esgotou. Para mim ainda é uma coisa nova ter um carro com caçamba. Eu não sou picapeiro. Comprei esse carro, como eu falei em outros vídeos, por causa de uma oportunidade, por causa de um negócio, um belo desconto, né, que foi oferecido para a CNPJ, pela concessionária. Eu achei o custo-benefício assim imbatível, né? Não me arrependi da compra, né? Já adianto que estou bastante contente, mas eu não tinha assim a ideia do que fazer com uma caçamba. Ou seja, eu uso essa Fiat Toro aqui como um carro com caçamba, né? Até por isso a minha opção aqui pela versão 4x2 mesmo, a gasolina, né? Então vou falar um pouquinho ainda sobre a caçamba e sobre a revisão, tá? Esses três pontos aí. Bom, a respeito do uso do carro, né? Acabei de fazer uma viagem então aí para praia, cerca de 600 quilômetros, e vou reforçar algo que eu já falei em outros vídeos. Estou gostando muito do carro, é um carro bastante firme, né? Pousou uma borboleta aqui. Ah não, é uma folhinha. Uma folhinha aí, caiu. É um carro assim bastante firme, né? Ele é mais estável do que eu imaginava, né? Pensei antes de comprar que sendo uma picape ela seria mais instável, mais passarinheira, né? Como a gente fala, mas não, ela é bastante firme. Claro que isso é fruto de um projeto de uma picape monobloco, né? A gente sabe que o fato dela ser uma picape monobloco favorece a dirigibilidade, né? Do carro, ela acaba tendo assim um conforto e uma estabilidade semelhante a um SUV, né? Ou até semelhante a um carro, não um carro esportivo, mas semelhante a um carro médio, né? Como um Corolla, por exemplo. Claro, ainda com até determinada velocidade, né? Eu fazendo um comparativo assim em termos de estabilidade, né, do carro. Eu diria assim, comparando com o Corolla, né, que é o carro que eu tinha anteriormente, o Corolla da geração atual, até determinada velocidade, que é uma velocidade boa, tá? Até uma boa velocidade aí de estrada, né, de condução na estrada, parece que a estabilidade dela, que o equilíbrio do carro é igual a um Corolla, tá? Então a gente não sente assim, o Corolla é muito mais firme, muito melhor de curva, né? Muito mais firme na estrada do que uma Toro. Não, até determinada velocidade são equivalentes, tá? E eu diria assim, uma velocidade boa, tá? Tem muita viagem que eu faço que eu não chego a ultrapassar nunca essa velocidade aí. Agora, claro, né? Com uma curva um pouco mais fechada e num determinado nível de velocidade acima, a gente sente um pouco essa questão da altura dela, né? Então você sente ali que ela tem um certo deslocamento, uma certa inclinação em curva, mas em velocidades mais altas, tá, pessoal? Mas isso tá na conta e, como eu falei, ela é mais equilibrada, mais firme assim em estrada do que eu imaginava, né? Desempenho muito bom, esse motor 1.3 turbo aqui dá conta e sobra, o carro anda muito bem e eu atribuo isso sempre, a gente sente assim na condução,
ao fato de ser um motor turbo com 27 kg de torque ou 270 Nm. Para quem não sabe, essa indicação aqui na tampa traseira, 270 se refere ao torque dela, né? Então é um carro relativamente pesado, né? A Toro aí tem na casa dos 1.600 kg, só que como esse torque é bastante alto, tá? 27 kg, e ele se apresenta em baixas rotações, que é uma característica aí dos motores downsizing, né? Motores pequenos, turbo alimentados, que entregam, né, com baixíssimo turbo lag, né? O turbo lag, né, que é o tempo de enchimento da turbina, é uma coisa que a gente praticamente não percebe nesse carro aqui, não tem turbo lag, e o torque ele é entregue em rotação muito baixa, ele consegue tirar o carro da inércia com muita facilidade, né? E aí para frente vem a potência, né, os 185 cavalos aqui, dá conta e sobra aí, proporciona um excelente desempenho para esse carro, tá? Então ele continua me agradando bastante no uso. Continuo sem novidades a respeito de problemas, tá? Isso aqui realmente é uma coisa assim que eu vou dizer para vocês, o carro de fato não apresenta barulhos internos, não apresenta defeito, nada. A única coisa que eu vou falar na concessionária são aqueles dois pontos que eu mencionei no vídeo anterior, acho que foi no vídeo anterior, tá? Que é um rangido aqui nesse apoia-braço aqui, tem um certo rangido aqui, tá? E tem um certo barulhinho aqui nessas capas, tá? Nessa capa aqui do lado esquerdo tem um certo barulhinho aí, que é bem simples, né? A coisa que eu podia ter feito em casa, inclusive colocar um carpetinho e tal, mas é que é bem raro, geralmente nem aparece esse barulho dessa capa aqui da coluna, né, dianteira. É só colocar um tapetinho ali já. Eu vou mencionar na concessionária, de repente ele já tem uma solução pronta para isso. Mas é uma coisa assim, pessoal, que é tanto o rangido do encosto como o da coluna aqui, são coisas que não chega nem a me incomodar. Vou ter que até anotar para não esquecer de falar na concessionária, porque é uma coisa assim que eventualmente aparece, eventualmente eu percebo no uso esses barulhinhos aí, tá? Mas do mais o carro é, para mim, surpreendentemente silencioso, muito confortável, tá? E não apresentou nenhum defeito. Antes que perguntem no vídeo, eu sempre falo, não baixou o óleo, tá? Quando a gente fala aqui desse motor T270, né, 1.3 turbo, o pessoal fala, baixou o óleo, tá baixando o óleo. Isso, pelo que eu percebi, pelo que eu pesquisei, né, pessoal, é um problema que aconteceu nas primeiras unidades, né, fornecidas com esse motor, primeiras unidades aí de Toro, de Renegade, mas não acontece mais isso não, tá? Tanto que a Toro aí vende 4, 5, 6 mil unidades por mês e a gente não escuta mais falar desse problema aí. De qualquer forma, né, gato escaldado, eu dei uma olhadinha, dei uma conferida e o óleo não baixou nada, tá? Já aqui com 10 mil quilômetros, eu não fiz aquela troca de óleo intermediária, tá, pessoal? Que a concessionária recomenda em caso de uso severo. Uso severo seria muito uso do carro na cidade. Eu não fiz essa troca, tá? Eu vou fazer só a primeira troca com a primeira revisão, que é a troca obrigatória agora com 10 mil quilômetros, tá bom? Então o primeiro ponto está abordado aí, segue o diário de bordo, digamos assim, do carro, tá? Ele segue muito bom, sem problemas, sem nada para observar, sem necessidade de ir na concessionária. Então são só aqueles dois pontinhos ali. Eu vou fazer a primeira revisão, vou mencionar ali o rangidinho do encosto de braço, a eventual vibração ali da coluna dianteira que eu mostrei para vocês, e vou pedir para fazer o rodízio de pneus também. Será que a concessionária vai fazer o rodízio? Porque eu tenho o costume de a cada 10 mil quilômetros fazer o rodízio dos pneus e assim conseguir uma durabilidade maior, já que eu rodo bastante. Eu pergunto isso porque o meu carro anterior, o Corolla, na concessionária eles não faziam o rodízio. Aí eu tinha que ir numa loja de rodas e pneus e pedir para fazer o rodízio. Por algum motivo a concessionária dizia que não estava autorizada a mexer, né, a fazer o rodízio aí de rodas e pneus. Vamos ver se na Fiat é igual, tá? Então tem esses três pontos aí para lembrar, né, que a revisão, esses barulhinhos aí que são insignificantes, só para não dizer que não pedi nada, né, e o rodízio de pneus, tá, pessoal? Aí outra coisa que eu queria falar com vocês é a respeito da revisão, tá? Eu vou, é claro, gravar um outro vídeo depois mostrando o custo, mostrando como é que foi a revisão, né, o que observaram, se a concessionária tentou empurrar alguma coisa a mais ou não, né?
Mas uma coisa que eu acho muito negativa, tá? É o seguinte, a gente compra esse carro aqui, a Fiat Toro, e não tem lá no site da Fiat os preços das revisões. E eu estava acostumado com isso. Os meus últimos carros aí, que foram Chevrolet, que foram Toyota, Honda, né? A gente acessava no site lá da montadora, e aí tinha o preço fixo lá. Isso até ajuda assim pra gente não se assustar com a conta que vai vir, né? E para conferir se aquilo que a concessionária está cobrando está de acordo com o preço da montadora. Só que aqui no caso da Toro a gente não tem isso. Eu não conferi, mas eu acho que nenhum carro da Fiat, a Fiat não trabalha com esses preços fixos de revisão, tá? Não aparece lá no site. Bom, o que eu fiz um pouquinho antes de comprar o carro, bem quando eu estava fazendo a negociação com a vendedora na concessionária, eu pedi para ela os preços das revisões. Ela me passou uma tabelinha lá, que é uma tabelinha da concessionária. Então me passaram o valor de R$ 784 para a primeira revisão, tá? Eu lembro que a segunda é um pouco mais, a de 20 mil quilômetros vai ser, se não me engano, R$ 1.200, R$ 1.300 nessa casa aí. E a terceira volta para os R$ 784. O que vocês acham desse preço? Será que está de acordo? Devo pagar aí os 784? Está caro? Como é que é o valor aí no caso de vocês, né? Se alguém aí tem uma Toro que fez a primeira revisão recentemente, pode mencionar para mim, porque eu acessei o site da Fiat e eu não achei a tabela de valores de revisões, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí e também se eles vão me empurrar alguma coisa a mais, né? Que é uma coisa que eu sempre observo. Eu tive uma experiência muito boa com o Corolla. Eu fiz revisões com ele até os 60 mil quilômetros e a concessionária não empurrou nada, né? Nada, tive que fazer a mais. Se não me engano, eu fiz uma ou duas vezes aquela higienização de ar-condicionado, que estava um valor bem bom na concessionária, mas eles me ofereceram, não era obrigatório, e no mais não me empurraram nada, né? Foi sempre pelo valor que aparecia no site, tá? Então isso aqui é um primeiro ponto negativo aí, uma primeira decepção que eu tive com esse carro, mesmo antes de comprar, é o fato da gente não ter essa referência de preços fixos aí nas revisões. Tá bom, pessoal? E o último comentário que eu quero fazer hoje é ainda a respeito da caçamba, tá? Lembrando que eu sou um cara que não era acostumado em ter picape, então eu ainda estou descobrindo as vantagens e desvantagens de uma caçamba, tá? E aí nessa viagem que eu fiz aqui, que eu vim para a praia, eu descobri uma vantagem muito legal e uma pequena desvantagem da caçamba, tá? Eu ainda estou fazendo essas considerações. Aquilo de mais importante, ou o maior medo que eu tinha com relação à caçamba, era se entrava muita água, né? Entrava muito pó e também achava que pudesse fazer barulho, essa lona, muito barulho. Não, a lona praticamente não faz barulho. A gente vê assim quando está na estrada e tem bastante vento, dá um barulhinho de lona bem discreto, nada que incomode, tá? E água não entra quase nada, tá? Eu já peguei assim de fazer viagem com bastante chuva, né, passar o lava-jato aí e tal, entram uns pinguinhos de água, então eu não me preocupo com essa questão de infiltração de água, tá? Nem de poeira também. Se bem que eu não fiz muito percurso em estrada de chão, né? É uma coisa que a gente ainda pode avaliar. Bom, mas acabei de descobrir nessa viagem aqui uma vantagem e uma desvantagem que são pontos que não são muito comentados aí e eu vou comentar agora, tá? E eu acho que talvez seja interessante aí para você que nunca teve uma picape e agora está pensando em ter uma, tá? Esse é um movimento muito grande que há no mercado, né? Eu vejo que muita gente compra Fiat Strada, aliás a Fiat Strada vende muito mais aqui do que a Toro, né? Acho que a Toro vende cerca de 5 mil unidades, o que é muito pro valor dela, mas a Strada vende mais do que o dobro disso, costuma vender 12, 13 mil unidades por mês. Então muita gente que não tinha picape acaba comprando agora, né? Tem um movimento para cima também, quando a gente fala da Rampage, por exemplo, muita gente que não tinha picape acabou comprando a Rampage porque é uma picape esportiva, lindíssima, aliás. Tá? Então, se você aí está, assim como eu, pensando em fazer essa mudança, né, de carro para picape, tem outras duas considerações que eu queria fazer. Como é legal, né, vou começar
falando do ponto positivo, que é o que me deixou mais feliz aí, tá? Como é legal a gente vir, por exemplo, fazer uma viagem, transportar alguma coisa e não se preocupar com sujeira do carro, com aquele carpete, né? Como é o caso aqui, quando a gente vem para a praia e traz guarda-sol, traz cadeira, pode estar molhado, pode estar sujo de areia, não tem problema nenhum, tá? A caçamba aqui tem esse revestimento aqui que é super forte, né? Não impregna sujeira e é a coisa mais fácil de limpar. Então não tem problema, a gente se desapega, sabe, dessa questão assim de vai sujar o porta-malas, né? Só atira ali, não tem problema. Se for o caso de lavar ela, até hoje eu não lavei essa caçamba, tá, pessoal? Mas se for se for o caso de lavar, a coisa mais fácil do mundo é só tirar as coisas que tem dentro, colocar ela num piso assim com uma certa inclinação e jogar a mangueira aí dentro, lavar bem de boa, bem tranquilo, né? E até hoje eu não fiz isso, usei assim, tô usando sem dó. No máximo uma que outra vez passei um paninho úmido aí dentro, tá? Então essa é uma grande vantagem, ponto muito legal, muito positivo para caçamba, né? Mais uma coisa legal que eu acho da caçamba, fora o principal, né, pessoal, que eu já falei em outros vídeos, que é a questão de espaço. Mesmo eu que não trabalho com o carro, né, não uso essa caçamba para levar peso para trabalho, acaba surgindo as situações, né? Ajuda uma pessoa a transportar uma coisa, vai levar uma geladeira para lá, para cá, né? Outro dia, como eu falei, eu levei a minha roçadeira para revisão, então foi a coisa mais fácil do mundo, é só abrir a loninha aí, dobrar ela, coloca a roçadeira aí inteira, montada mesmo, muito mais fácil do que transportar num carro, né? Então essa liberdade, essa versatilidade que te dá a caçamba é algo interessante. Quando eu for trocar de carro, eu vou refletir a respeito disso, tá? Se eu cogitar em não ter mais picape, por esse lado, por esse aspecto da versatilidade em levar coisas, eu vou pensar duas vezes, tá? Não sei se eu me desapego mais de picape, tá? Então, mas além desses pontos principais, então tem essa questão aí de levar cadeira de praia, guarda-sol, bem tranquilo, sem se preocupar aí com sujeira dentro da caçamba, né? E aquilo que você quer levar, né? E quer preservar, não pode molhar, não pode sujar, é só comprar esses bolsões aqui, colocar dentro. Um bolsão desses tem muito mais espaço do que um porta-malas de um carro médio, tá, pessoal? Mais uma coisa negativa que eu observei aqui da caçamba, tá? Que não é uma coisa insolucionável, mas é algo a observar, é o calor que fica aí dentro. Então, se você, por exemplo, for fazer compra de mercado, né, transportar alimentos aqui e numa distância muito grande, considere isso, tá? A temperatura que fica aqui dentro da caçamba, pelo menos usando essa lona que já vem de série no carro, é muito alta. Ela esquenta, esse ambiente aqui esquenta muito mais do que um porta-malas de um carro. Então talvez, se você for transportar alimentos, por exemplo, você opte por colocar lá dentro do carro, né, no banco traseiro, por exemplo, ou talvez pode comprar, né, eu não tenho, mas se surgir a necessidade vou fazer isso, pode comprar aquelas caixas térmicas, né, tipo aquelas caixas para levar cerveja, por exemplo, então pode jogar aí uma caixa térmica aí dentro. E isso vai ajudar você a transportar alimentos, por exemplo, se você for fazer uma compra de mercado e for uma distância grande, né, que a questão da temperatura vai complicar, então aí coloca dentro de uma caixa térmica e resolve o problema, tá? Mas é um ponto negativo que eu descobri a respeito de caçambas de picapes, tá? E não me levem a mal aí os picapeiros, porque é a minha primeira picape, eu não tenho experiência nesse assunto. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção em mais esse vídeo. Aos poucos aqui, à medida que forem acontecendo as coisas, o uso no dia a dia, eu uso bastante esse carro, rodo bastante com ele. Eu vou compartilhando as minhas experiências aqui com essa Fiat Toro Freedom 2025 1.3 Turbo. Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço a todos.